Canal Assembleiano Apologista. Que em Colossenses 1,16 diz que nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, toda a criação foi posta sob Cristo. Cristo se torna agora a base, como a rocha de uma casa, de uma fundação, que sustenta toda a criação para cima. Exemplo aí, ó, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E Colossenses 1,17, depois a gente abre lá, Moisés, diz assim, ó, todas as coisas subsistem por ele. O que eu entendo sobre isso? O Eulio vai explicar o grego aqui. Colossenses 1,16, eles fizeram 4 interpolações lá, né, Eulio? É isso. Sobre o outro. Eu não sei qual que eles fizeram lá, mas fizeram todas as outras coisas. Todas as outras coisas, Não tem isso não existe nenhum erudito sério. Você consegue pôr aí, ô Nilton, a interlinear aí? Vai falar isso. Na verdade, isso aí é justamente uma adaptação, é uma tradução adaptada para sustentar as doutrinas do Testemunho de Jeová. Nós sabemos perfeitamente. Todos os eruditos de língua grega sabem disso. Eles deturparam a palavra de Deus na tradução para dizer, não, todas as outras coisas. Aí, como eles vão falar outras coisas, eles pegam outros textos que não tem nada a ver com a mesma estrutura e não tem nem regra gramatical para fazer isso, entendeu? Mas eles fazem. É para... Pode falar, pode falar. É uma concha de retalhos. Moisés, eu fui lá no site do Queruvim dar uma olhada lá, é muito interessante, cara. Você morre de rir. O site do Queruvim, ele começa a fazer tradução para o português de 1 Colossenses 1,16 e por outra. Começa fazendo no português, mostrando no português. Aí eu peguei o inglês do mesmo texto, tinha outros, não tem. Muitas das Bíblias em inglês não tem outras. Entendeu? Aí um amigo meu falou que nem o ATNM que ele tem outras. No texto que o Queruvim apresentou. Ele apresentou texto em português e várias Bíblias. Com outras aonde que o texto não aparece no grego, entendeu, ela? Aí eu fui no mesmo texto em inglês, não tem outros em inglês. Aí um amigo meu falou que no mesmo na TNM também não tem. Vixe, problema. Então, o está fazendo uma tradução interlinear baseada em traduções. Vixe, rapaz. Primeiro que para fazer tradução tem que conhecer grego, e muito, né? Não é um pouco, não. O Queruvim conhece um pouco de grego. Eu faço, Euler. Interlinear eu faço. Eu vou lá e copio do jeito que tá aí, ó. Tá pronto. Tem essa questão também, né? Vamos lá. 1,16, o 1,15 fala assim: Rosestinei quando Theuto ao rato, protótipos passaquetícios, rotinautor que se tetapanta em tois uranos, que é pteguês, taurata, caitaurata, eite, tronoi, eite, criotetes, eite, arcai, eite, exucia, tapanta de autuca, eis, auton, e kitistai, até o versículo 17, né? O versículo 16 começa assim, ó, roti enautu. A conjunção aqui, roti, é uma conjunção adverbial causal, é a causa. Sintaxe mais avançadas, por exemplo, você vai trabalhar duas orações. A primeira oração nós temos Roisestin e contu teu, tua orato. A segunda oração é protótipos pasquitícios. A oração, essa última aqui, junto com a outra, é uma oração praticamente nesse sentido. Nós podemos inferir um verbo também, mas independente disso, protótipos pasquitícios, que pertence à primeira oração, é ligada pela conjunção roti, que é uma conjunção adverbial causal. Se ela é adverbial causal, ela trabalha para a oração principal. A oração principal diz que ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito da criação. Aí a pergunta é, por que Jesus é considerado a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação? Aí a conjunção já vai trazer a causa disso. Por que causa? Vamos saber se Jesus ele é a imagem de Deus visível, primogênito, porque ele foi criado? Vamos lá. O 16 fala, rotim autum, porque nele, podemos traduzir assim, por ele, também podemos traduzir assim, como instrumental e agente intermediário, que foram criados, tapanta em tois uranos, caeptegues, ou seja, todas as coisas nos céus e na terra, sobre a terra. Nos céus e na terra. A pergunta que eu quero saber, por que a oração adverbial causal afirma que Jesus é a imagem de Deus visível? Porque
foi criado nele, né? Porque nele foi criado todas as coisas, os céus e na terra. Aqui não está dizendo que ele foi criado. Não está dizendo. Tanto que protótipo nele ou por meio dele foi criado todas as coisas, por isso que ele é o primogênito de toda a criação, é a imagem do Deus invisível. Acabou-se. Acabou-se aqui. Outra coisa, enaltou aqui a preposição en mais o pronome pessoal no dativo singular, ele está sendo regido por um verbo na voz passiva. O verbo na voz passiva indica quem é o agente da passiva. O agente da passiva. Cadê o agente da passiva? E muitas vezes, o agente da passiva está no dativo. Tá? Existe uma discussão acadêmica acerca disso, mas agente da passiva está no dativo. E mesmo que o dativo aqui não fosse o agente da passiva, ele tem outra questão, agente instrumental. O agente instrumental, Newton, também, ele pratica também a ação do verbo. Ele pratica a ação do verbo. Entendeu? Ele não tem mais ênfase do que o intermediário, mas ele pratica a ação do verbo, nesse sentido. E mesmo que não tenha, por exemplo, aqui o agente instrumental, ele tem aqui essa preposição, indica dativo de esfera. Aquilo que você falou. Ele é a esfera de toda a criação. E o texto continua. Tá pantantóis do céu sobre a terra, visível, ta orata, caita a orata, eite tronóis, eite kiriotetes, eite arcai, eite exousia, ta panta de autor, aqui, ó. Todas as coisas por meio dele, ó, de autor. A gente agora, intermediário. Cai eis auton e para ele, e que te está aí, foram criados. Meu Jesus da glória. Aí fala aqui, ó, 17, cai autos e ele, estim propantum, e ele é antes de todas as coisas. Aqui. Cai tapanta, e as coisas em autor, as coisas nele, sineste quem subsiste. O que é subsiste? Existe, meu amigo. Então aqui, primeiro que é um hino a Cristo Jesus. É um hino de exaltação ao senhorio de Cristo, ao poderio de Cristo. Todos os gramáticos falam acerca disso, entendeu? Então, esse hino da criação é para a exaltação de Cristo. Já pensou se fosse Jesus Cristo fosse uma criatura? Como é que vamos exaltar uma criatura, gente? Canal Assembleiano Apologista.